Olá, sejam bem-vindos. Estou reativando esse canal aqui, fazia muito tempo que eu não postava vídeos, desde que o último vídeo que eu postei foi em 2017, salvo engano. E aí eu resolvi reviver esse canal aqui depois de um período longo aí sem postar nada. Esse canal aqui eu vou falar só de mundo acadêmico, só de conceitos acadêmicos, tá? Nós vamos entrar em muitos assuntos sobre política, mas o nosso foco aqui é bater um papo sobre várias matérias de estudos aí que fazem sentido para provas, vestibulares, etc. É, uma coisa me deixou já o primeiro vídeo aqui que eu vou fazer nesse canal. Eu já queria que você se inscrevesse e deixasse aí o seu like para que eu continue, né, fazendo esses vídeos aqui, me motivando. E todo dia eu vou soltar um vídeo aqui novo de assuntos que você que estiver no vestibular ou você que já é mais velho assim como eu vai estar sempre estudando e relembrando algumas coisas aí. Hoje eu resolvi, né, fazer esse vídeo aqui sobre política, Maquiavel e Kant, Emmanuel Kant. De um lado nós temos o Príncipe e do outro a Paz Perpétua. Quem já leu, cara, um livro muito bom, recomendo. Quem não leu, vamos fazer ligações. Existe sim nesses dois livros, nesses dois pensadores, conceitos, liames que se ligaram muito aí na política aí atual que nós ainda estamos vivendo, né? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, nós estamos vivendo aí uma corrida pela prefeitura do estado, pela prefeitura de São Paulo, né? Pelo município de São Paulo. Então, obviamente que eu vou focar nessa eleição. O que que nós tivemos aí? Figuras importantes, Pablo Marçal, Boulos, Ricardo Nunes. É... O que que eu percebi? Nós temos aí na política uma... Eu também me incomodo com isso, como cidadão, né? Todos os cidadãos, eles esperam que políticos sejam honestos, e aí se confunde muito moralidade cristã, né? E esquece que existe uma coisa na política, né, que Maquiavel determinou no príncipe governante, que existe uma, alguns, algumas contradições com o que é moral, né? E principalmente sobre moralidade cristã, que é uma coisa que às vezes, muitas das vezes, é uma régua ali para a gente determinar o que é moral, e de forma às vezes até meio chucra. Tá? Então vamos lá. O Pablo Marçal, no primeiro momento da campanha, no primeiro turno, né, o que, que ele fez? Ele insurgiu o povo paulista. Né? Ele trouxe o povo paulista, o cidadão paulistano, para dentro do seu pensamento, que era Ricardo Nunes é bandido, segundo ele. Tá? Primeira coisa que vocês podem ter certeza aqui é que eu não tenho parcialidade nenhuma nos meus comentários. Se o que é bom é o Nunes, se o que é bom é o Pablo Marçal, se o que é bom é o Boulos. Nesse momento aqui eu estou focando em estudos, naquilo que a gente estudou, né? Naquilo que a gente precisa para a gente chegar ao conhecimento real e verdadeiro. Que aí sim, na política, a gente vai compreender que, segundo Maquiavel, a gente não precisa de moralidade. Mas na nossa vida enquanto cidadão, enquanto indivíduo privado, a gente precisa seguir caminhos da verdade, da bondade, porque é o que norteia aí os nossos princípios. E aí, tanto faz, mas uma coisa é de fato. Na vida do indivíduo privado, aí eu defendo sim que não existe, não é herético, tá? É de fato moral. E aí essa moral ela compreende sim para alguns conceitos cristãos, para outros conceitos, mas de uma forma universal, que aí defende sim o Emmanuel Kant, na Paz Perpétua, a gente tem que seguir uma moral universalista, tá? Nós vamos chegar lá. Mas vamos lá. Pablo Marçal, no primeiro turno, ele foi insurgiu a sociedade paulista para que entendesse que o Ricardo Nunes, ele não era só um homem moral. E aí que tá. Eu vou focar muito na moral cristã porque é o que candidatos de direita fazem. Eles
trouxeram conceitos cristãos para dentro dos debates políticos. A gente viu no primeiro turno que o próprio Pablo Marçal, com outros candidatos ali, ficaram minutos focados aí em demonstrar para o eleitor que quem era que conhecia mais sobre a Bíblia. Então, vamos lá. Quando ele surgiu contra o Ricardo Nunes, dizendo que o Ricardo Nunes bateu na mulher dele, isso é moral cristã, certo? E moralidade seguindo os conceitos kantianos também. Tá? Só que teve um agravante. Ele também insurgiu o povo paulista a raciocinar que ele tinha mexido na merenda, que ele também era um homem criminoso, certo? E aí isso já se torna uma coisa muito grave, certo? Muito grave. Porque aí a gente não está falando só mais de verdade e de mentira. Nós estamos falando do que, vamos lá, o Estado, enquanto regulador, né, dos indivíduos, da sociedade, ele precisa manter a paz, o controle social, estabilidade, segurança. Tudo isso, o Maquiavel, no Príncipe, ele disse, olha, ele determinou, o governante, ele não pode seguir moralidade cristã e nem a moral tradicional. Tá? Por quê? Porque vai conflitar. Vai conflitar, porque o Estado ele é um regulador. O Estado ele faz o autocontrole, ele faz o controle social, ele precisa ter estabilidade, segurança. Então, a moralidade muitas das vezes vai conflitar. Então, o Maquiavel trouxe esses conceitos no Príncipe, dizendo que o governante não pode seguir conceitos seguindo a regra da moralidade tradicional, tá? Porque a política ela tem que ser independente disso. Ela tem que ser independente. O indivíduo não. O indivíduo tem que seguir princípios morais. E aí o Kant vem dizendo o que é moral e o Maquiavel também não é que ele defendia a imoralidade. Ele simplesmente dizia que o político, muitas das vezes, ele vai ter que agir sim como imoral, né? E aí existe, né, uma contradição com os conceitos da moralidade cristã. Tá? Bondade, compaixão e ser verdadeiros, para o Maquiavel, ele entendia que isso aqui levava o governante à sua autodestruição dentro da política, Tá? A administração pública não segue moralidade tradicional, a mesma que o indivíduo. Então, tudo depende da circunstância, entendeu? Então, o que isso tem a ver para mim com o primeiro turno ali, especificadamente o Pablo Marçal? No primeiro turno ele fez isso e surgiu, e aí eu compreendo o Maquiavel, tá? Sobre esses conceitos, porque eu acho sim que o Estado tem conceitos diferentes, precisa manter o controle, tal, estabilidade, segurança, e às vezes a gente não pode conflitar os interesses da administração pública com os interesses dos indivíduos. Mas aí, veja bem, e aí eu estou relembrando esse estudo nosso para a gente conseguir relembrar coisas, conceitos, para a gente entender o que é política. E a nossa política brasileira ela é bem peculiar. Vamos lá. Quando você diz que o candidato ele mexeu nas merendas, ele chegou a falar num dos debates, você vai ser preso, eu vou te prender, quando ele fosse prefeito. Isso é grave. Isso conflita com os interesses da administração pública. A administração pública ela não pode, ela pode até, veja bem, ela pode até seguir os conceitos do Maquiavel, mas ela não pode extrapolar essa imoralidade para o campo do crime. Entende? Então você vê que existe uma confusão muito grande dos conceitos que os políticos mais modernos utilizam aí para fazer o seu populismo. Eles trazem para dentro do debate a moralidade cristã, que não necessariamente é precisa, segundo os conceitos maquiavélicos. E aí, no segundo turno, a gente chegou a ver que o Pablo Marçal ele condicionou o apoio dele ao Ricardo Nunes, ao candidato que foi, na minha opinião, agora entra a minha opinião,
o ataque mais grave foi contra o Ricardo Nunes. O Boulos ele fez ataques, mas são ataques pejorativos. Já no ataque do Ricardo Nunes já são coisas graves, né? Ele chegou a apontar em rede nacional para todo o povo paulista que ele iria prender ele. Então, na minha concepção, tá? Aqui a gente divergiu o pensamento, dividiu também, porque nós analisamos a política sobre a circunstância moral, e aí a gente entra numa coisa que vai contra, inclusive, não só da moralidade social do cidadão, do indivíduo, mas também da moralidade da própria administração pública. Porque ele jamais pode condicionar o voto dele a uma pessoa que publicamente ele está dizendo, esse cara é criminoso. E aí, nem entra aqui o pensamento do Maquiavel, a moralidade maquiavélica, porque não existe amparo, né? Essa imoralidade ela extrapola o que o Kant queria dizer sobre você ter a régua do depende das circunstâncias. É bom para a administração pública? É bom para a sociedade? Então, moralidade ela vai ser herética. A moralidade vai ser herética. Tá? E aí, vamos lá, sobre o conceito kantiano. O Kant, em A Paz Perpétua, ele escreveu que moralidade deve seguir princípios universais da bondade, da compaixão, tá? Da verdade. Enquanto o Kant, aliás, enquanto o Maquiavel, no Príncipe, diz que o governante não deve seguir isso, porque senão ele seria destruído. E é o que a gente vê sim hoje na política brasileira. Independentemente se você é de esquerda ou se você é de direita, analisa bem. Trouxeram conceitos desnecessários para dentro da política sobre moralidade e o que eles fizeram? Eles trouxeram o lado pejorativo do político bondoso, né? Ser uma pessoa humana, social, né? Isso são conceitos verdadeiramente morais para Kant. Isso deveria ser levado sempre em consideração dentro da política, na vida política dos governantes. Eles deveriam ser morais, verdadeiros, ser bondosos e ter compaixão. E aí eu te pergunto, seguindo esses conceitos maquiavélicos e do Maquiavel e do Kant, a gente tem aí dois belos livros para a gente estudar e reviver os estudos. O príncipe, o governante príncipe, que se ele seguir o lado da bondade, da compaixão e da moralidade cristã, da moralidade tradicional, ele vai contra os princípios da administração pública, que é manter o controle do Estado, a estabilidade, a segurança, a paz. Você compreendeu? Então, nessa eleição a gente viu que os candidatos eles estão usando, isso é culpa também da sociedade? Não sei, isso aí ficaria para um outro estudo, para uma outra análise, precisava de outros conceitos. Quando Kant, aliás, enquanto Maquiavel fundamentou a moralidade no príncipe, analisou o governante, o príncipe governante, de acordo com contextos históricos, que foi isso que ele fez, ele trouxe exemplos de contextos históricos, ele estava chegando ali, ó, eu não sou imoral, eu não defendo a imoralidade, mas eu defendo que a administração pública ela tem que estar fora desse conceito. Tá? E o político não deve seguir esses princípios da moral cristã, tá? Porque isso vai conflitar em determinados momentos. Já o Kant ele defende que não, que você, como governante, deveria sim seguir os conceitos da moral universal. Né? O Kant ainda até faz um outro livro. Então, quando a gente se refere à política, a moralidade tradicional ela se torna indiferente. Porque a moralidade para o indivíduo ela é uma moralidade afetiva. E a moralidade na administração pública ela é afetiva. Ou seja, o que é ruim para o indivíduo, como a mentira, para a política é fundamental. Você compreende? Então por isso que você vai ver muito poucas pessoas raciocinando nesse momento de segundo turno e falar, mas peraí, não existe motivo nenhum para que um candidato que
clamou o povo, falou: olha, esse candidato aqui, ele não é só imoral, ele é bandido. Então não vota nele porque ele não segue os princípios da administração pública. Isso vai além, vai muito além. E eu não me refiro a isso como uma opinião sobre quem o Pablo Marçal ou quem é melhor ou pior para ser prefeito. Isso é uma análise de acordo com o Príncipe de Maquiavel, sobre a paz perpétua de Immanuel Kant e sobre a política tradicional que nós temos no Brasil. Então, por isso que muitas das vezes você até tem um pensamento, mas você não se recorda desses livros, desses pensamentos, desses pensadores, desses doutrinadores que trouxeram para a gente, a partir de contextos históricos, o porquê agem de determinada forma. Tá bom? Então, basicamente aí nós temos de um lado a paz perpétua, de lado o príncipe de Maquiavel. E você, conta pra mim aqui, você seria quem? O moralista de Immanuel Kant ou o príncipe de Maquiavel? Bom, e para quem está curioso sobre o que eu penso, eu fui policial 10 anos em São Paulo, sou advogado, sou especialista em direito penal. Embora eu tenha sido um jovem de periferia, eu segui conceitos que fizeram sentido na minha vida. Tá? Então, eu acredito que a fraqueza da natureza humana, ela não pode ser usada para contrair, para eliminar e para militar contra direitos sagrados do homem. E aí, assim, eu acredito que o ser humano é imperfeito, eu sou imperfeito. Então, como imperfeito, nós precisamos sempre estar reavaliando os nossos conceitos para que a gente não destoa, né, dos princípios do indivíduo e, como político, dos interesses da administração pública. Então, no meu ponto de vista, a bondade, a verdade e a compaixão deveriam ser um dos pilares aí de qualquer político que se interessasse por política. Né? Mas o indivíduo se tornou um fim em si mesmo e não. E a gente não sabe, a gente vê que na verdade isso se tornou aí conceitos arcaicos históricos. Né? Agora o indivíduo é um meio para chegar no fim. Tá bom? Então curte e dá o like aí e por favor se inscreva para que a gente consiga aí todo dia tá fazendo vídeo aqui, a gente trazer mais conceitos aí. Então, dois livrinhos aí, ó, A Paz Perpétua e O Príncipe de Maquiavel. Príncipe de Maquiavel e A Paz Perpétua do Immanuel Kant. Fechou? Um abraço.